Olá, amigos, saudação a todos vocês, meus amigos, companheiros, colaboradores, alunos e os críticos também, sejam bem-vindos aqui ao meu humilde canal. E hoje eu vou falar novamente de um material super importante, que são os tabuleiros, né? Vamos parar para pensar um pouco. Tabuleiros. Existem muitos tipos de tabuleiro. Eu vou mostrar aqui todos os que eu tenho para que você conheça as vantagens e as desvantagens. Mas, primeiramente, eu queria falar um pouquinho de alguma coisa que a gente vai chegando à conclusão sobre a teoria, né? Por quê? Por que que o tabuleiro... Eu posso escolher qualquer tamanho de tabuleiro? Posso, contando que as peças possam se movimentar de uma forma legal e confortável nele, né? Então, o tabuleiro é o nosso campo de batalha. O tabuleiro é por onde as peças vão ter que ter a sua representação física da nossa parte mental, da nossa estratégia, das nossas jogadas. Então, as peças são a comprovação material da nossa mente. Por isso que o tabuleiro e as peças são muito importantes, a sua visualização, a sua proporção. E onde eu quero chegar? Primeiro, antes de comprar o seu tabuleiro, preste atenção. Você tem que saber o tamanho da sua peça. Senão você vai fazer uma adaptação. E nem sempre as adaptações têm o resultado perfeito. Então, você tem uma peça aqui, ó. Você tem um Rei Jerry, que é um dos melhores peças do Brasil, muito forte. Aí, o que vai ficar em contato com o tabuleiro? A base. A base do rei, nós vamos medir de uma extremidade na outra, nós vamos obter o diâmetro. Então, o diâmetro é a maior reta que você encontra aqui na base, na circunferência do rei. Então, esse diâmetro, ele vai mostrar para você o quanto de espaço esse rei vai ocupar no seu tabuleiro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um tabuleiro de 55 milímetros. Está observando aí que o rei fica tranquilão aqui, ó. Olha que o rei não ocupa todo o espaço. Fica faltando um pouquinho, né? Não dá para pôr dois reis no mesmo quadrado. Lógico que as outras peças, elas são um pouquinho menores que o rei. Os cavalos, as torres, o bispo, depois os peões, são um pouquinho menores. Então você tem aqui um tabuleiro de 55 milímetros, presta atenção, 55, que é o tabuleiro Fischer, a versão original, tá? É uma medida ótima para peças como o da Jerry, tá? Você tem aqui o tabuleiro de 55. É uma boa medida? É universal? É ótimo. Então, o tabuleiro 55 atende a maioria dos jogos que nós temos hoje em dia, tá bom? Então, baseado nisso, eu fiz uma formulazinha de algo teórico, não está embasado em nada disso. Então, para você descobrir o tamanho do quadrado, é igual o diâmetro do rei vezes uma constante. Essa constante ela pode ser 1,2 ou 1,4. Então, se você tem um diâmetro de, por exemplo, 40 milímetros, você multiplica por 1,2, você vai ter mais ou menos 48 milímetros. Esse seria o tamanho mínimo de um quadrado para essa peça aqui de 40. O ideal é que fosse maior. Então, por exemplo, o coeficiente aqui de 1,4. Então, se a peça tem, por exemplo, 40 milímetros, que é o caso do Rei Jerry, e você multiplica pela constante 1,4, você vai ter 56 milímetros. Tá? Então, você vai ter um quadrado de 56 milímetros para o seu tabuleiro básico funcional. Mas essa constante ela pode ser um pouco maior. Você pode aumentar até 1,5, 1,6, podendo que um tabuleiro de 60 milímetros ele é muito confortável para essa peça aqui e a visibilidade é muito boa. Qual que é o problema dos quadrados das casas serem muito grandes? Se pegar um tabuleiro muito grande, normalmente uma inspeção oficial, uma mesa de xadrez, ela tem que ter o tamanho do tabuleiro e um recuo, um acostamento de 10 a 20 centímetros, para você colocar o relógio, colocar as peças, apoiar o braço, né? Então, para evitar que as peças caiam. Então, você imagina, o tabuleiro já tem casas de 60. Vai dar 48 centímetros. Aí você tem uma margem de 10 a 20 centímetros de cada lado. Vai somando.
vai dar mais do outro lado, mais 10 a 20 centímetros. Vai ficar um tabuleiro grande. Uma criança não consegue jogar nesse tabuleiro, ela tem que levantar toda hora. Então, as peças de xadrez, elas têm que ser proporcionais ao tamanho da criança, o tamanho do usuário. Então, por exemplo, para uma criança de 4, 5, 6, 8, 9 anos, compra um jogo de peças um pouquinho menor, tá? Você pode até comprar um desse, tá? Mas aí você tem que tomar cuidado com esses espaços. Agora, para iniciar, pode ser peças menores, para ele poder jogar bonitinho em qualquer lugar. Agora, quando ele se tornar um adulto, tem que jogar com peças maiores, tá? Para ter mais conforto e visibilidade. Então, está aqui essa formulazinha simples. E você tem que entender. Aqui tem um outro tabuleiro que eu colei. Ó, pode observar, 55 milímetros. É um tabuleiro ideal para você jogar com peças oficiais do padrão FIDE, como o caso da Jenny, tá bom? Então, 40 milímetros de diâmetro, 55 milímetros de quadrado aqui. Cada lado tem 55. Bom, falamos para você disso, por quê? Durante o jogo, durante a partida, se o quadrado for muito pequenininho, muito apertado, aqui nós temos um tabuleiro de 44 milímetros. Já está irregular para jogar com jelly. Ó, o rei praticamente não tem quase nenhum espaço aqui dentro do quadradinho. Esse jogo fica ruim. A visualização é terrível, parece que está todo mundo encavalado. Então esse é um tabuleiro que não é ideal para jogar com as peças da Jenny. É um tabuleiro de 44, 45 milímetros. Está reprovado. Então o jogo fica apertado, fica feio, fica incômodo, a visibilidade fica prejudicada e na hora que uma peça for passar pela outra, ela esbarra, que incide numa infração muito grave se fosse um torneio. Então, o tabuleiro tem que ter um espaço para que as peças possam migrar de um quadrado para o outro sem esbarrar na próxima peça. O que acontece muito no caso das diagonais, tá bom? Então, por isso que o tabuleiro não pode ser muito apertado. Uma partida mais rápida, você vai esbarrar na outra peça, vai cair, vai derrubar, vai ser inconveniente, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Se você tiver 40 milímetros de base, o teu tabuleiro tem que ser, no mínimo, 55 a 60 milímetros, para ter conforto. Mínimo, para jogar, 50 milímetros de quadrado, tá bom? Não economiza nisso. Bom, vamos aqui, vou mostrar um tabuleiro que eu tenho, que eu gosto muito, que é de marchetaria. Para quem não sabe, marchetaria é madeira. Como funciona? O artesão, ele vai cortar um monte de quadradinhos iguais, escuros e claros, né? Todos iguais, na mesma medida. Depois ele começa a colar por cima de uma outra madeira. Ele alinha tudo e você tem o tabuleiro de marchetaria. Bom, é o melhor que tem. Ele é liso, ele tem pouco atrito, as peças deslizam com suavidade, ele é muito uniforme. E esse aqui em especial, ele tem um tamanho muito bom. Esse aqui é 55 milímetros também, do mesmo tamanho do tabuleiro Fischer original. Essa medida, eu acho que universalmente é a melhor para essas peças de Eren e para a maioria das peças produzidas. Então, o tabuleiro 55 milímetros é maravilhoso, porque é marchetaria, tem espaço, as peças não vão colidir, e você vai ter uma boa visão do jogo quando você posicionar as peças. Tá? Vai ficar um jogo confortável. Olha aqui. O de 60 milímetros ainda é melhor. Então, nós temos aqui um tabuleiro de marchetaria, 55 milímetros, que é o básico dos melhores, tá bom? Então, agora, os tabuleiros você pode fazer de várias formas, às vezes você tem necessidades especiais, né? Você não pode carregar um tabuleiro desse, normalmente, os bons tabuleiros de madeira de lei são pesados, imagina, você pegar um tabuleiro que pesa 5, 6 quilos, é muito desconfortável. Mas, um torneio, alguma coisa maior, é sempre importante. Então aqui, eu vou falar agora, vou pular o gancho para tabuleiros portáteis, né? Todo mundo conhece aí, temos os tabuleiros, um que eu comprei aqui, que eu sempre meto o pau, eu uso, né? Eu levo para o parque, porque é fácil de lavar, é o de silicone. Bonitinho, gruda uma sujeira tremenda. Eu tenho toque com essa coisa de sujeira e me sinto muito mal. Você passa a mão nele aqui, você sente o pó. Então, o silicone é bom porque ele é durável, ele aguenta bastante, dobrado, tá vendo? Esticou, ele fica retinho, porque esse silicone é pesado. Ele tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Eu, particularmente, não gosto
nunca mais vou comprar esse tabuleiro de silicone, tá bom? Então, tá aqui um tabuleiro que eu não compro mais. O tabuleiro de Corvin, ó, esse aqui, deixa eu ver se esse aqui é da Yelling. Acho que a Salim, outros fabricantes fabricam. Esse é um tabuleiro, a princípio, a gente não gosta porque ele fica com essas dobras, né? Mas quando você assenta ele numa mesa de concreto, como lá no parque, depois de alguns minutos, com o peso das peças, de preferência peça pesada, então, ele fica alinhadinho e dá para jogar, tá bom? Então esse é o tabuleiro de Corvin da Yelling. É muito bom, é muito simples e muito prático. Não é porque fica essas dobraduras aqui que você não vai conseguir jogar, tá? Na hora que você colocar ali na mesa, vamos colocar aqui, vamos simular uma mesa com esse tabuleiro aqui, para a gente ter uma ideia. Vou colocar o tabuleiro da Jenny, ó. Ele vai ficando cada vez melhor. E conforme você coloca as próprias peças vão alinhando ele. E ele vai ficar legal para jogar. Ele é relativamente liso, o tamanho dele é bom, esse é um tabuleiro de 50 milímetros, poderia ser um pouco maior, né? Eu prefiro, mas ele é muito legal, ó. É um tabuleiro 50 também, tá bom? Então, esse é o tabuleiro da Jenny, muito prático, muito básico, muito barato, funcional, tá? E a gente nunca deve... Eu ainda prefiro esse aqui do que o silicone para jogar. Para mim ele é muito bom. E nós temos também um produto mais novo, da era digital, que é o famoso mousepad. Muito bonito, tem cores bonitas, ele é pesado, né? Ele é bem estável, colocou na mesa, ele fica retinho. Esse aqui em especial é maravilhoso, ele tem casas de 55 milímetros, tá bom? Então esse aqui é formidável no tamanho. O atrito dele é razoável, não é tão liso como o de Corvin, e também não é grudento como o de silicone. O silicone ele gruda muita peça, a peça fica travada nele, tá bom? Então esse é o de mousepad, é uma boa opção para você tabuleiros portáteis. Outra opção que eu fiz aqui, esse aqui é um tabuleiro que eu recortei, eu fiz com uma placa de PP, cortei papel color 7 e passei um papel contact em cima. Então você junta essas 4 partes e tem um tabuleiro doméstico, caseiro para você jogar. Com o peso das peças fica perfeito, o papel contact deixa ele bem liso, e excepcionalmente as casas aqui são boas, são de 55 milímetros, tá bom? Então esse é um tabuleiro doméstico feito em casa, muito bom para você jogar. Plástico PP de 1 milímetro, papel color 7 recortados, quadradinhos e colados, uma boa cola, tipo a cola do artesão, que é a cola que todo enxadrista tem que ter em casa, que é ótima para colar feltro, colar algumas coisas, não é tóxica. Então tá aqui, o tabuleiro portátil que você pode fazer um bipartido. Bom, tirando isso, vamos colocar aqui agora algumas inovações que eu fiz, umas brincadeiras aqui. Esse aqui é um tabuleiro de TNT, um material super barato, custa 5, 6 reais um metro. Esse é um TNT cinza, bem neutro. E aqui você tem um tabuleiro monocromático, que eu estou fazendo experiência com meus alunos. E eles estão jogando, não estão reclamando, estão conseguindo jogar bem. Lógico que esse tabuleiro, ele obriga você a perder um pouco mais de tempo. Porque já que você não sabe casa escura e casa clara, fica mais difícil você interpretar, às vezes, o bispo bom e o bispo mau, né? Então, mas o desenvolvimento aqui do cavalo é mais linear. Você consegue visualizar melhor os L's quando eles não têm cor preto e branco. Então está aqui o tabuleiro monocromático, que o xadrez até 1200, 1300 era assim, era monocromático, depois que eles fizeram as cores. Eu estou querendo voltando no tempo, testando a habilidade dos meus alunos. Aqui tem outro de TNT também, um quadrado um pouquinho maior. Para fazer esse tabuleiro é muito simples. Você compra o TNT, pega uma boa régua, faz as medições aqui para você riscar, usa uma caneta permanente. Essa caneta aqui, ó, que você compra em loja de R$ 1,99, custa R$ 3 reais. Caneta permanente. Ou se não encontrar, compra de retroprojetor ou permanente da Pilote, também muito boa. Ou se não achar, você compra da Acrylex, a caneta para tecido, tá bom? Então é muito fácil de fazer e barato. Por exemplo, com 1 metro, você faz 4 tabuleiros desse no mínimo, ao preço de R$ 6 reais. Aqui está um grandão que eu fiz, de TNT branco, que eu tinha sobrando aqui. Ele borrou um pouquinho, tá? Mas foi sinalizado com caneta retroprojetor. Aí nós temos outra versão aqui, tabuleiro francês, azul e vermelho riscadinho, tá? Também feito com sobras de material de TNT.
colocar outro aqui também, que eu tentei romper o tabuleiro monocromático, sinalizando com vermelho. São experimentos aqui que eu vou fazendo e vou testando na garotada, tá? Com eles para jogar, depois ouço a avaliação deles. Esse é outro do TNT, esse aqui já não é monocromático, né? Como vocês podem ver, as casas foram marcadas. É um TNT branco. Esse aqui é um dos que eu gosto muito, porque é uma cor super neutra, né? No canto à vista. E os quadrados aqui são enormes, são quadrados de 60 milímetros, olha que legal. E você coloca a peça pesada em cima, fica legal. O único problema do TNT é que com o feltro ele trava muito a peça, então a peça ela fica meio presa, como no caso do silicone, ela não desliza, né? Bom, vantagem e desvantagem. O tabuleiro com a peça desliza, fica mais gostoso de você jogar. Você empurra a peça, ela vai, tudo bem, né? O tabuleiro que freia a peça, como o silicone, como esse aqui de TNT, um pouquinho o mousepad, você tem que levantar a pedra e colocar, tá? Senão você começa a criar aquele atrito embaixo com o filtro. Temos outro aqui bonitinho, esse aqui feito com caneta permanente. Olha que tabuleirão. E você pode dobrar ele, olha, em 4 partes lá, ó. Amassou tudo, guardou. Depois você estica com um pouquinho de peso, daqui a pouco ele volta ao normal. Ele fica bonitinho. É um material muito plástico, né? Ele volta. Aqui tem outro com caneta permanente. Vou mostrar tudo que eu tenho aqui para vocês. Ó, outro. É só ter um pouco de calma que você desenvolve esses tabuleiros de TNT. Outro aqui na cor preta. Tudo isso são experiências que eu faço com os alunos, com meus amigos. Na hora que o pessoal vem aqui, a gente fala, vou fazer um teste. Vamos usar, vamos testar esse tipo de coisa para ver as reações, né? Aqui outro, esse aqui já é bicromático. E o legal é que você pode usar a criatividade e fazer teste com algumas cores diferentes. Quem gosta de fazer pesquisa, está aqui uma forma bem barata de você desenvolver os seus tabuleiros. Bom, voltando aqui, mostrar para vocês um tabuleiro Fischer que eu colei em cima de uma placa de MDF. Ficou muito sólido, ficou muito legal. Esse é um tabuleiro de quadrados de 60 milímetros. Olha aqui como o rei fica bem folgadinho dentro dele, né? É um 60 milímetros, é um jogo muito bonito. Os peters ficam com bastante espaço. Olha só que legal. Olha como dá um impacto visual. Se você tem mais peças aqui, você tem um espaçamento, você tem uma visão. É tudo mais fácil com um tabuleiro de 60, maior que 55, tá? Olha que legal. Então, não tem estresse. O rei passa aqui no meio tranquilo com as outras peças, não precisa encostar ninguém. Então, tabuleiro 60 milímetros. É um tabuleiro Fischer que eu tenho, que eu colei em cima de uma placa de MDF. Esse aqui eu produzi aqui para as crianças jogarem também. Aí nós vamos mostrar um tabuleiro monocromático também, numa placa de PP. E do outro lado eu colei o TNT. Também ficou super legal, tá bom? E aqui as casas também são grandes, né? De 55, tá aqui. Se você tiver uma mesa boa, isso aqui é perfeito. Então, mais uma opção. Agora, outro tabuleiro de... Esse PP aqui eu consegui, o banco, uma agência de turismo, jogou fora um monte de outdoor de PP. Eu fui lá, catei, recortei e fiz o tabuleiro. Então, esse é um tabuleiro TNT. Olha aqui embaixo a propaganda da agência de turismo, tá bom? Foi pro lixo, eu retransformei. Virou um tabuleiro muito legal, ó. Você pode fazer desenhos na beirada, colocar anotação algébrica. Você pode fazer um monte de coisas personalizadas que você gosta de criar. Outro também, esse aqui é um de propaganda que eu catei no lixo. Esse aqui eu fiz TNT desse lado, esse lado eu recortei quadrados de color 7 e passei o papel contato por cima. Ficou muito legalzinho. Então, aqui também eu vou mostrar um que eu fiz com color 7, eu recortei, colei e passei o contato em cima. E do outro lado, eu tinha um tabuleiro, acho que era da Xalindo, que estava estragado, estava tudo torto, e eu colei. Esse aqui eu tive que usar cola de sapateiro, tá bom? Você passa a cola dos dois lados, deixa passar uns minutos, depois você põe, aperta e bate o contato. Aí fica um tabuleiro muito legal, ó. E bacana dele é que ele é um tabuleiro de 55. Olha que bonitinho. Muito legal, né? O tabuleiro ia jogar fora e hoje ele está operacional. Vamos ver aqui. Agora, mostrando para vocês a minha criação, que eu tenho um orgulho, que é o tabuleiro Fischer.
é minha obra-prima. Tabuleiro maravilhoso, quadrado de 55. Ele tem uma alusão didática nessa faixa bem grande, com letras pretas, né? Para você dar aula, para você ensinar, para você estudar, para você ler, reproduzir partidas. Então é um tabuleiro muito legal. E em homenagem ao Fischer, coloquei o nome Fischer aqui embaixo. Esse tabuleiro eu tenho aqui a R$70. É um tabuleiro de PP de 1 milímetro. Agora vamos para outra versão muito interessante que eu fiz, porque eu faço as coisas de acordo com o pedido dos clientes. Esse aqui foram clientes mais conservadores, que queriam um tabuleiro madeirado, com as letras e os números de forma bem discreta. Esse é um tabuleiro lindo de 60 milímetros, olha que bacana. Como a peça fica bem legal nele. Então vamos colocar aqui só para você ter uma pequena ideia. Olha como fica legal. Tá vendo? Então esse é um tabuleiro quadrado 60 milímetros, madeirado 1 milímetro. Aí, vamos voltar aqui para a minha criação. A nova geração do tabuleiro Fischer, feito a pedido de um grande mestre aí do Paraná, com as laterais simulando madeira e as letras bem discretas brancas. Essa aqui é a minha mais nova criação, maravilhoso. Ó. E esse aqui tem uma coisa legal. Ele é um pouquinho maior que o Fischer original. As casas têm 57 milímetros. Nota como o do Rei, ele tem uma folga maior dentro do seu quadrado, dando mais beleza, mais agilidade, menos importunos. Então esse tabuleiro, ele tem 2 milímetros de espessura. Olha que bacana. Esse aqui também eu estou vendendo a R$100, um tabuleiro 2 milímetros. E agora vou mostrar para vocês, um outro cliente pediu, ele não queria o nome do Fischer, tá? Por motivos eu não entendo, mas ele não queria o nome do Fischer, então eu fiz o tabuleiro Fischer, nas cores do Fischer, sem o nome do Fischer no canto. Tabuleiro de 2 milímetros, muito forte, muito bacana, com casas, esse aqui com casa de 55 milímetros, tá bom? É muito bom para jogar, olha que maravilhoso, bem espaçoso. Então esse aqui também é uma dos meus xodós. Eu recomendo a gente pegar um de 57, mas se não for o 55, você está em boas mãos, porque o seu rei vai ter um espaço ideal para ele poder transitar. Aproveitando aqui o ensejo, colocar o preço de algumas coisas. Se alguém quiser peças com peso parecido, próximo, original da Jering, eu tenho a 150. As super pesadas eu tenho a 200. E as super pesadas Gravity, elas são um pouquinho mais leves que a super pesada, mas elas têm o peso concentrado na base. Elas têm um centro de gravidade superior, então elas têm mais estabilidade. E os tabuleiros aqui de 1 milímetro, R$70, de 2 milímetros, 100. E aqui está o meu contato, se vocês quiserem falar comigo de alguma forma, vocês podem entrar em contato pelo meu número aqui, tá bom? Bom, por enquanto seria só isso que eu queria comentar, retificar algumas informações sobre os tabuleiros. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem ter mais informações, por favor, entre em contato aí pelo meu telefone ou aqui pelo YouTube. Eu procurarei responder as questões de vocês. Professor Andrei Chess aqui, infantil, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês e por prestarem atenção. E vamos fazer perguntas, tá? Sempre é importante. E eu quero agradecer aqui a Jering, que é a verdadeira companheira, produzindo produtos de qualidade. Você já viu, você quer dar presente legal para alguém? Ó, aqui, ó. Compra esse conjunto da Jering, que é maravilhoso. Tá? Então é isso, meus amigos. Uma boa tarde a todos vocês. Uma ótima semana, que nós possamos trazer mais informações sobre os materiais de xadrez e provavelmente algumas novidades. Saudações, sucesso, como diz o mestre Mário Vaz, peão para frente.